Hoje eu vim para um bate-papo super fast, né, express, porque esse assunto veio inclusive numa aula minha dessa semana lá na universidade. E nessa aula eu falei sobre o tema, né, da aula era beleza negra. E durante a aula veio alguns questionamentos em relação a tudo que foi construído em relação à beleza, em relação o que não era considerado bonito antes e agora é valorizado, graças a Deus, né? Principalmente em relação ao cabelo, em relação às linhas faciais, em relação à tonalidade de pele, em relação às estampas utilizadas, as texturas que a pele negra, que o cabelo, os acessórios, as cores tem, né, quando se fala de beleza negra. E dentro de todos esses questionamentos, nós chegamos a alguns pontos importantes e que eu frisei na aula e que inclusive eu quero deixar frisado aqui. Porque quando se fala do cabelo afro, nós passamos pela transição capilar. A transição capilar, ela ganhou uma força muito grande por volta de 2012. A internet ajudou muito. Que essas mulheres que não conheciam o seu cabelo passaram a conhecer, passaram a entender essa textura. Mas ainda assim, nós nos deparamos com mulheres que não sabem lidar com essa textura, apesar de que essa mulher em questão já passou pela transição, muitas vezes ela já está há 5 anos, há 10 anos com esse cabelo natural, só que ela ainda não entendeu essa textura, ela não entendeu como cuidar, ou ela não entendeu alguns aspectos dessa textura, ou simplesmente acha que ainda precisa estar inserida em um padrão. Porque o que acontece? A partir do momento que a transição capilar começou a acontecer, as mulheres de cabelos crespos e cacheados começaram a entender que elas podem utilizar o cabelo crespo, as marcas começaram a entender que esse público é um público que consome e precisa de produtos cosméticos para fazer esses cabelos, né, se manterem bonitos, fortes, brilhantes e tudo mais. Hoje nós temos ainda, infelizmente, mulheres que acreditam que o cabelo afro, que o cabelo cacheado, ele só vai ser bonito se ele formar cacho, por exemplo. Então a gente começa a entrar numa outra ditadura, né? Ah, meu cabelo não forma cacho, então ele não é bonito. Só que eu quero deixar claro aqui para você que está assistindo esse vídeo que nós temos sim cabelos crespos que não formam cacho. E nem por isso ele vai ser feio. Ele só não faz a curvatura do cabelo cacheado. Nós temos inclusive mulheres que não gostam de cabelo definido, que gostam do cabelo sem definição. E nem por isso esse cabelo vai ser considerado feio ou vai ser considerado fora do padrão. Hoje se fala muito em trazer definição para o cabelo crespo, trazer definição para o cabelo cacheado. Só que a definição de um cabelo, né, o definir o cacho, definir o formato, deixar esse cacho super polido, não significa que se não está nesse padrão, ele é feio, ele está fora de padrão, ele não está aceitável, ele está ressecado, ele está sem brilho, ele está sem vida. Então assim, a gente está caminhando para um outro caminho. E isso, gente, não pode acontecer. A gente não pode voltar a entrar em caixinhas e entrar em padrão. Porque nós temos cabelos naturalmente frisados. Nós temos cabelos naturalmente crespos, porém
sem cacho. E isso precisa ser aceito. A gente precisa trabalhar essas questões, porque hoje, dentro do meu espaço mesmo de beleza, eu vejo mulheres insatisfeitas, passaram pela transição, felizes por conseguirem, né? Finalizei minha transição, tirei toda a parte química, por exemplo, porém insatisfeitas porque o cabelo dela não entra num padrão de um cabelo que forma cacho. E este cabelo é lindo da mesma forma. Então nós temos que fazer um trabalho, né? Aí cabe a nós enquanto profissionais, eu enquanto visagista, enquanto terapeuta capilar, tenho que fazer um trabalho, né? É um trabalho educativo mesmo, acho até interessante, porque eu dou aula há 10 anos e por mais que você dá aula para profissional, eu percebo que você também precisa dar aula, fazer um processo educativo para cliente, para aquela mulher que vai utilizar aquele cabelo todo dia, que vai finalizar aquele cabelo todo dia na casa dela. Então é importante falar disso. Eu gostaria até que você comentasse aqui, nossa, eu tenho meu cabelo crespo e meu cabelo não cacheia e eu estou muito feliz com ele. E se você também ainda não tinha pensado nisso, né, ficar brigando aí com seu cabelo tentando formar cacho, o cabelo nunca forma, eu também gostaria que você comentasse aqui pra mim, certo? Visita o site www.nelmafaleiro.com.br, se inscreve aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrita ou inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!